Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 18 do canto 1 do Srimad Bhagavatam, intitulado Maharaj Parikshit é amaldiçoado por um menino Brahmana. Vamos então ao verso 1. Sri Suta Goswami disse: devido à misericórdia da personalidade de Deus, Sri Krishna, que age maravilhosamente, Maharaja Parikshit, embora atacado pela arma do filho de Drona no ventre de sua mãe, não pôde ser queimado. Além disso, Maharaja Parikshit estava sempre conscientemente rendido à personalidade de Deus, e, portanto, ele não ficava temeroso nem dominado pelo medo devido à serpente alada que iria picá-lo por causa da fúria de um menino Brahmana. Além disso, após deixar todos seus associados, o rei rendeu-se como discípulo ao filho de Vyasa, Shukadeva Goswami, e assim ele foi capaz de entender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Isso sucedeu porque aqueles que dedicaram suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, a quem celebram os hinos védicos, e que estão constantemente ocupados em lembrar-se dos pés de lótus do Senhor, não correm o risco de ter concepções errôneas, mesmo no momento final de suas vidas. Enquanto o grande e poderoso filho de Abhimanyu permanecer como imperador do mundo, não haverá possibilidade de que a personalidade de Kali floresça. No mesmo dia e momento em que a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, deixou esta terra, a personalidade de Kali, que promove todos os tipos de atividades irreligiosas, veio a este mundo. Maharaj Parikshit era um realista, assim como as abelhas que aceitam somente a essência de uma flor. Ele sabia perfeitamente bem que, nesta era de Kali, as coisas auspiciosas produzem bons efeitos imediatamente, ao passo que os atos inauspiciosos têm que ser realmente executados para surtirem efeito. Assim, ele nunca teve inveja da personalidade de Kali. Maharaja Parikshit considerou que os homens menos inteligentes poderiam julgar a personalidade de Kali muito poderosa, mas que aqueles que fossem autocontrolados nada teriam a temer. O rei era poderoso como um tigre e zelava pelas pessoas tolas e descuidadas. Ó sábios, conforme me perguntastes, agora já descrevi quase tudo a respeito das narrações sobre o Senhor Krishna em relação com a história do piedoso Maharaj Parikshit. Aqueles que têm desejo de alcançar a completa perfeição na vida devem ouvir submissamente todos os tópicos que estão vinculados com as atividades e qualidades transcendentais da personalidade de Deus que age maravilhosamente.
Os bons sábios disseram: ó grave Suta Goswami, oxalá tu vivas muitos anos e tenha fama eterna, pois estás falando muito bem sobre as atividades do Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Para seres mortais como nós, isso é exatamente como néctar. Acabamos de dar início à realização desta atividade fruitiva, um fogo sacrificatório, sem ter certeza sobre seus resultados, devido às muitas imperfeições de nossa ação. Nossos corpos enegreceram-se por causa da fumaça, mas estamos realmente satisfeitos com o néctar dos pés de lótus da personalidade de Deus, Govinda, que tu estás distribuindo. O valor de um momento de associação com o devoto do Senhor não pode nem mesmo ser comparado à consecução dos planetas celestiais ou à liberação da matéria, para não falar das bênçãos mundanas sob a forma de prosperidade material, que são para aqueles cujo destino é a morte. A personalidade de Deus, o Senhor Krishna, Govinda, é o abrigo exclusivo para todos os grandes seres vivos, e seus atributos transcendentais não podem sequer ser medidos por senhores de poderes místicos, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Pode alguém que seja hábil em saborear néctar, rasa, saciar-se plenamente ouvindo tópicos sobre ele? Ó Suta Goswami, tu és um erudito e puro devoto do Senhor, porque a personalidade de Deus é teu principal objetivo de serviço. Portanto, descreve-nos, por favor, os passatempos do Senhor, que estão acima de toda a concepção material, pois estamos ansiosos por receber tais mensagens. Ó Suta Goswami, por favor, descreve esses tópicos sobre o Senhor pelos quais Maharaja Parikshit, cuja inteligência estava fixa na liberação, alcançou os pés de lótus do Senhor, que é o abrigo de Garuda, o rei dos pássaros. Aqueles tópicos foram vibrados pelo filho de Vyasadeva, chamado Srila Shukadeva Goswami. Assim, por favor, narra-nos as narrações do ilimitado, pois elas são purificantes e supremas. Elas foram faladas a Maharaja Parikshit e são muito queridas pelos devotos puros, sendo repletas de Bhakti Yoga. Sri Suta Goswami disse: ó Deus, embora tenhamos nascido numa casta mista, ainda assim somos promovidos quanto ao direito de nascimento, simplesmente por servir e seguir os grandes que são avançados em conhecimento. Mesmo por conversar com essas grandes almas, uma pessoa pode purificar-se rapidamente de todas as desqualificações resultantes de nascimentos inferiores. E o que dizer daqueles que estão sob a direção dos grandes devotos, cantando o santo nome do ilimitado, que tem potência ilimitada? A personalidade de Deus, ilimitada em potência e transcendental por atributos, chama-se o Ananta, ilimitado. Agora está confirmado que ele, a personalidade de Deus, é ilimitado e que não há ninguém igual a ele. Consequentemente, ninguém pode falar dele adequadamente. Grandes semideuses não podem obter o favor da deusa da fortuna, nem sequer por orações. Mas essa mesma deusa presta serviço ao Senhor, embora ele não deseje receber tal serviço. Quem pode ser digno do nome do Senhor Supremo, além da personalidade de Deus, Sri Krishna?
Brahmadi recolheu a água que emana das unhas de seus pés para oferecê-la ao Senhor Shiva como uma adoração de boas-vindas. Esta mesma água, o Ganges, está purificando todo o universo, incluindo o Senhor Shiva. As pessoas autocontroladas, que são apegadas ao Supremo Senhor Sri Krishna, podem abandonar subitamente o mundo do apego material, incluindo o corpo grosseiro e a mente sutil, e podem partir para alcançar a perfeição máxima da ordem de vida renunciada e, consequentemente, não violência e renúncia. Ó sábios, que sois tão poderosamente puros como o sol, tentarei descrever-vos os passatempos transcendentais de Vishnu de acordo com o meu conhecimento. Assim como os pássaros voam no céu tanto quanto lhes permitem suas capacidades, da mesma forma os devotos eruditos descrevem o Senhor tanto quanto lhes permitem suas compreensões. Certa vez, Maharaja Parikshit, enquanto se ocupava em caçar na floresta com arco e flechas, sentiu-se extremamente fatigado, faminto e sedento enquanto perseguia os veados. Enquanto procurava um reservatório d'água, ele entrou no eremitério do famoso Shamika Rishi e viu o sábio sentado silenciosamente com os olhos fechados. Os órgãos sensoriais do Muni, a respiração, a mente e a inteligência, estavam todos retraídos das atividades materiais, e ele estava situado num transe à parte dos 3 estados de consciência, vigília, sonho e inconsciência, tendo alcançado a posição transcendental de igualdade qualitativa com o Absoluto Supremo. O sábio, em meditação, estava coberto com pele de veado e seu cabelo longo e escorrido espalhava-se sobre todo o seu corpo. O rei, cujo palato estava seco de sede, pediu-lhe água. Por não ter sido recebido com as boas-vindas formais, oferecer um assento, um cômodo, água e palavras doces, o rei considerou-se negligenciado e, pensando assim, enfureceu-se. Ó Brahmanas, a ira e a inveja do rei, dirigidas contra o sábio Brahmana, foram sem precedentes, por obra das circunstâncias que o fizeram sedento e faminto. Sendo assim insultado, ao retirar-se, o rei pegou uma serpente morta com seu arco e, cheio de ira, colocou-a sobre o ombro do sábio. Então ele retornou a seu palácio. Ao retornar, ele começou a contemplar e argumentar consigo mesmo se o sábio estava realmente em meditação, com os sentidos concentrados e os olhos fechados, ou se ele havia somente fingido transe, apenas para evitar de receber um kshatriya inferior. O sábio tinha um filho que era muito poderoso, uma vez que era filho de um brahmana. Enquanto brincava com meninos inexperientes, ele ficou sabendo da aflição de seu pai, que fora ocasionada pelo rei. Sem mais demora, o menino começou a falar o seguinte: Srindi, o filho do Brahmana, disse: Ó, vede só os pecados dos governantes que, como corvos e cães de guarda à porta, perpetram pecados contra seus senhores, contrariando os princípios que regem os servos. Os descendentes das ordens reais são claramente designados como cães de guarda, e eles devem manter-se à porta. Com que fundamento podem os cães entrar na casa
e exigir jantar com o dono do mesmo prato. Após a partida do Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus e governante supremo de todos, esses indivíduos arrogantes têm florescido, uma vez que nosso protetor se foi. Portanto, eu próprio me encarregarei disso e os castigarei. Testemunhai só o meu poder. O filho do Rishi, cujos olhos estavam vermelhos de ira, tocou a água do rio Kaushika, enquanto falava com seus companheiros de folguedos, e descarregou a seguinte tempestade de palavras. O filho do Brahmana amaldiçoou o rei da seguinte maneira: no 7º dia, a partir de hoje, uma serpente alada picará o mais vil desta dinastia, Maharaja Parikshit, porque ele violou as leis da etiqueta ao insultar meu pai. A seguir, quando o menino regressou ao eremitério, ele viu uma serpente no ombro de seu pai e, movido de aflição, chorou muito alto. Ó Brahmanas, ao ouvir seu filho chorando, o sábio, que nascera na família de Andira Muni, gradualmente abriu seus olhos e viu a serpente morta em volta de seu pescoço. Atirou de lado a serpente morta e perguntou a seu filho por que ele estava chorando, se alguém lhe fizera mal. Ao ouvir isso, o filho explicou-lhe o que tinha acontecido. O filho contou ao pai que havia amaldiçoado o rei, embora este nunca devesse ter sido condenado, pois era o melhor entre todos os seres humanos. O Rishi, sábio, não pôde congratular-se com seu filho, mas, ao invés, começou a lamentar-se, dizendo: ai de mim, que ato pecaminoso tão grande meu filho cometeu, aplicando pesada punição por insignificante ofensa. Ó meu filho, tua inteligência é imatura, e portanto não tens conhecimento de que o rei, que é o melhor entre os seres humanos, é tão bom como a personalidade de Deus. Ele nunca deve ser posto em pé de igualdade com os homens comuns. Os cidadãos do Estado vivem em prosperidade, sendo protegidos pelos seus poderes insuperáveis. Meu caro filho, o Senhor que carrega a roda de uma quadriga é representado pelo regime monárquico, e quando esse regime é abolido, todo o mundo se enche de ladrões, que então aniquilam imediatamente os súditos desprotegidos como se fossem cordeiros dispersos. Devido ao término dos regimes monárquicos e ao saque da riqueza do povo por ladrões e salteadores, haverá grandes convulsões sociais. As pessoas serão mortas e injuriadas, e os animais e as mulheres serão roubados. E nós seremos os responsáveis por todos esses pecados. Nessa altura, as pessoas em geral se desviarão sistematicamente do caminho de uma civilização progressista com respeito às ocupações qualitativas das castas e ordens da sociedade e aos preceitos védicos. Assim, elas serão mais atraídas pelo desenvolvimento econômico para o gozo dos sentidos e, como resultado, haverá população indesejada ao nível de cães e macacos. O imperador Parikshit é rei piedoso. Ele é celebérrimo e é devoto de primeira classe da personalidade de Deus. Ele é um santo entre a realeza e executou muitos sacrifícios de cavalos. Quando semelhante rei está cansado ou fatigado, sendo atingido pela fome e pela sede, ele não merece absolutamente ser amaldiçoado. Então,
o sábio orou à onipenetrante personalidade de Deus para que perdoasse seu filho imaturo, que não tinha inteligência e que cometera o grande pecado de amaldiçoar alguém que estava completamente livre de todos os pecados, que era subordinado e que merecia proteção. Os devotos do Senhor são tão indulgentes que, mesmo que sejam difamados, trapaceados, amaldiçoados, perturbados, negligenciados ou mesmo mortos, nunca propendem a vingar-se. Dessa maneira, o sábio lamentou-se pelo pecado cometido por seu próprio filho. Ele não levou muito a sério o insulto cometido pelo rei. Geralmente, os transcendentalistas, muito embora ocupados por outros nas dualidades do mundo material, não se afligem. Tampouco eles sentem prazer em coisas mundanas, pois estão transcendentalmente ocupados. E assim terminamos esse capítulo 18. Então, nesse capítulo podemos ver, esses versos maravilhosos, temos que estudar as palavras, as palavras do que o Brahmana fala, que matando, tirando um rei desse do governo da terra, tudo iria se degradar. E por causa de uma ação assim do rei, uma ação negligente, porque ele estava com sede e fome, tomou essa resolução. Lógico que tudo isso foi o arranjo de Krishna, essa situação dele ir lá e ficar irado com Brahmana e colocar uma serpente. Dessa forma, isso está sendo o arranjo de Deus para que o Srimad Bhagavatam seja falado por Shukadeva Goswami Maharaj Parikshit. Então, o filho desse Brahmana, que foi aparentemente ofendido por Maharaj Parikshit, numa situação extraordinária, vamos dizer assim, ficou muito irado quando ficou sabendo da atitude do rei perante seu pai, e como ele era uma criança, mesmo sendo uma criança, ele era um Brahmana, e um Brahmana, quando ele diz algo, quando ele amaldiçoa alguém, ou determina uma certa situação para se tornar real nesse mundo, ela acontece, porque os Brahmanas têm essa promessa de Krishna de que tudo que eles falam é cumprido por Deus. E Deus também protege essa classe dos Brahmanas, porque são eles que são responsáveis por divulgar o conhecimento espiritual no planeta. E esse menino Brahmana, muito imaturo, sabendo que seu pai poderia ter sofrido alguma aflição ou desrespeito, imediatamente amaldiçoou o rei a morrer em 7 dias, sendo picado por uma serpente alada. Então, dessa forma, está se configurando aqui como Maharaj Parikshit vai abandonar o seu reino quando ele souber dessa maldição e vai se refugiar à margem do Ganges, onde Shukadeva Goswami vai aparecer e vai narrar todo o Srimad Bhagavatam para ele. Então, é uma maldição e ao mesmo tempo uma bênção, E também Maharaj Parikshit estava sendo retirado do planeta porque para Kali logo entrar e tomar conta. Porém, ficou esse exemplo de Maharaj Parikshit, que onde estiver uma alma com essa potencialidade de submissão, de rendição a Deus, ele é intocado pela energia de Maya, da ilusão, pelas influências de Kali. E dessa forma, o Brahma, ao saber da maldição de seu filho, que estava todo orgulhoso diante dele, por ter tido, feito assim um papel de defensor do pai, imediatamente, na realidade, isso causou muita tristeza, e o Brahmana, deu um corretivo em seu filho, falando assim, que os Brahmanas, a real natureza deles é que eles são inofensivos assim diante da agressão externa, porque eles têm o coração completo, compassivo. Mesmo que os matem, as pessoas matem um determinado Brahmana, ele
não nasce o ódio em seu coração. Mas o menino era uma criança ainda, não tinha todo esse conhecimento, esse amor desenvolvido no coração como tinha, né, o pai desse menino. Inclusive ele era da descendência de Andira Muni, né, um dos primeiros sábios que apareceram da mente do Senhor Brahma na hora da criação do universo. Então aqui também tem dois versos muito interessantes, que antigamente o planeta Terra era regido por um rei apenas. Então esse é o regime, né, monárquico, onde um kshatriya, um rei santo, completamente devotado à suprema personalidade de Deus, era regido por um conselho de brahmanas, que são pessoas que estruturam todo o governo para haver uma espiritualização da humanidade. E quando, né, através da maldição do filho do Brahmana, o Brahmana disse que quando esse rei saísse do governo da terra, já que ele era o último, né, dessa cadeia dos Pandavas, que iria ser morto exatamente por causa dessa maldição, feita de uma forma, né, irresponsável ou imaturidade de conhecimento, ele disse que com o término desses regimes monárquicos, né, vai haver, né, um saque da riqueza do governo por ladrões e salteadores. E por isso vai haver assim, grandes convulsões sociais, todo mundo vai ficar muito insatisfeito com o governo, como é que está acontecendo hoje em dia, né? Os sistemas que governam atualmente estão roubando o dinheiro do povo, e o povo está revoltado e faz realmente convulsão social, né? Reclamando seus direitos. E ele diz que as pessoas vão ser mortas e injuriadas, e os animais e mulheres vão ser roubados, né? Então, é muito grave isso, mostrando que as pessoas sem esse governo santo, elas vão se desviar sistematicamente do caminho de uma civilização progressista com respeito, né, às ocupações naturais, de acordo com a consciência das pessoas que estariam, né, usando seus talentos em cooperação para o avanço espiritual. Então as pessoas não iam querer mais seguir os preceitos védicos, nem as leis de Deus, porque iria estar naturalmente tudo bagunçado, de modo que podemos ver que as pessoas hoje em dia estão exatamente, né, vivendo como diz esse verso, que elas vão ser atraídas pelo desenvolvimento econômico e para o gozo dos sentidos. Somente isso, nessa era de Kali Yuga que estamos vivendo, né? Não há um sistema planejado para a população viver em adoração a Deus, né? Há as religiões, mas teria que ser como um geral, um governo mundial, onde todo mundo adorasse a Krishna, a Deus. Então as pessoas hoje em dia esqueceram Deus, só se preocupam com o dinheiro para desfrutar a vida, né? Gozo dos sentidos. E como resultado disso, como não há esse intercâmbio com Deus no coração, vai haver muita população indesejável, né? Indesejada ao nível de cães e macacos. De modo que a população de hoje é assim, né? Os cães sempre têm medo de seus donos, né? São animais servis, de modo que toda a população está servindo a um sistema demoníaco que trata todo mundo como cachorro mesmo, assim. Cachorro, né? De rua, basicamente, vamos falar assim. E também macacos, né? Que os macacos ele têm essa propensão de fazer sexo o dia inteiro. Então as pessoas só vão trabalhar arduamente nesse mundo e viver querendo fazer sexo, ou seja, de pular de galho em galho. E aí a gente vê todo o nascimento assim, de tantas crianças, né, indesejadas, e nascem assim ao léu, sem nenhum controle, sem nenhum sistema de purificação. E aí essa é a população de Kali Yuga. Por isso que podemos observar sempre um grande caos aqui, né? Social, todo mundo revoltado, e aí as pessoas do governo ficam roubando e ninguém pode fazer nada, porque todo mundo é como cachorro.
só tem a propensão a servir, aceitar as coisas, né, abanar o rabo quando ganha um pouquinho de nada, quando pode ganhar um osso, assim, para sobreviver, assim, ele está satisfeito, né? Não está pensando, assim, na alma, no benefício de se estabelecer numa eternidade após a morte dessa forma humana, né? Dessa maneira, né? Podemos imaginar um cão, né? Um cão, ele não está pensando em Deus, está simplesmente querendo satisfazer seu dono e se alimentar, e sobreviver e reproduzir. Então é assim que é a população de Kali Yuga, né? Não vamos estranhar o comportamento dessa era, porque a influência de Kali já entrou no coração de todo mundo, porque agora não há reis mais como Maharaj Parikshit, nem a presença de Deus, né? Então todo mundo simplesmente quer fazer sexo ilícito, todo mundo simplesmente quer matar os animais para comer, né, sua carne, assim, matança indiscriminada. Então isso gera um karma terrível para o planeta, muitas guerras, muitas doenças estão vindo no planeta em função desse desrespeito às outras entidades vivas, né? Os animais, as árvores, os animais aquáticos, assim, enfim, todos os seres vivos, inclusive, né, as mulheres, as crianças, os velhos, todo mundo sendo roubado e desrespeitado, né? Então, nascendo milhões de crianças, aí milhões de abortos, e aí a situação realmente é caótica, né? E aí as pessoas também vivem, né, em jogos, né? Vivem assim, riscando, achando que tudo é sorte, não acreditam no controle supremo de Deus por trás da vida de cada um. Então é uma jogatina geral, todo mundo, né, ambicionando dinheiro e mais dinheiro, e também todo mundo se intoxicando. A gente vê aí que todos os dias, né, aumenta a oferta de álcool, de maconha, de cocaína, de drogas assim, que estão sendo criadas todos os dias para oferecer efeitos cada vez mais degradantes, né? Inclusive drogas que destroem todo o corpo da pessoa, né? Onde a pessoa come a sua própria carne, nessa loucura alucinógena. Então podemos ver que essa é a situação atual de Kali Yuga, né? Por isso devemos entrar em campo e pedir para as pessoas cantarem o Mahamantra Hare Krishna, para que, pelo menos, né, dentro de cada pessoa se instale esse governo monárquico, onde a alma se torne o rei da sua vida e não aceite mais essa influência sinistra de Kali Yuga, que é governada por seres demoníacos completamente sob o seu controle, né? Nas várias jurisdições de influência, né? Tanto astrais quanto físicas e tanto mais aí que a gente nem precisa saber, né, das coisas horrendas que acontecem no mundo. Então, amor em Kali Yuga real, assim, a Deus é quase zero, né? E luxúria, interesse, cobiça, assim, 100. Então, os devotos têm que ser luzes nesse mundo, têm que exemplificar esse poder de Deus. Então, todo mundo tem que ouvir esse Srimad Bhagavatam. Todo mundo tem que entender quem é Deus, como ele se relaciona com os seus devotos, como é a morada de Deus, que sim, existe um Deus, ele tem uma forma, né? Que tudo é descrito nas Escrituras. Não um Deus assim que você fica pensando, um Deus lá distante, ou que você não entende, né? Então Krishna, ele vem se revelar naturalmente, ele é misericórdia, ele é amor. Por que Deus iria ficar escondido das pessoas? Então, dessa forma, né, Maharaj Parikshit foi amaldiçoado e, ao mesmo tempo, né, ele recebeu isso como um benefício, porque ao ouvir todo o Srimad Bhagavatam, a mente dele vai se ocupar completamente na consciência de Krishna, e aí ele vai abandonar no 7º dia o seu corpo e voltar plenamente, né, para Vrindavana. Então, a bênção, a maldição no final acaba sendo uma bênção para ele e para a gente também, que foi narrado o Srimad Bhagavatam. E o interessante aqui é que ele sabia que ia morrer, né?
Daqui a 7 dias ele sabia que ia morrer. Então ele tomou a atitude correta, ele abandonou tudo material e se ocupou, né, na vida espiritual, no conhecimento desse Srimad Bhagavata, na devoção a Deus. E aí na hora da morte a picada veio, ele nem estava com medo, ele estava até desejando mesmo né, sair desse planeta. E aí quando a serpente o picou, ele imediatamente, né, foi para junto de Krishna lá. E nós, por exemplo, vivemos nesse mundo, mas não sabemos a hora da nossa morte, não é assim? O legal seria saber, né? Se você soubesse o dia da sua morte, seria muito bom para você tomar logo uma atitude de entrar em contato com esse conhecimento e daí se purificar de vez e voltar para o mundo espiritual. Mas como você não sabe o dia da sua morte, a sua mente fica te enganando. Aí você fica pensando no futuro, daqui a tantos anos, e você nem sabe se você vai morrer amanhã. Está entendendo? Então, quanto mais rápido você tomar consciência disso, que o perigo é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Há perigo a cada passo, quando você anda nesse mundo material. Então você pode ser morto a qualquer momento, numa guerra, numa epidemia, ou em qualquer razão do karma que você tiver, você pode, ou dentro da sua programação, né, kármica nesse mundo, você pode abandonar o corpo hoje, amanhã, não importa. Né? Então não vamos especular sobre a morte, né? Vamos saber que a morte já está presente aqui agora e que nós devemos o quanto antes nos aproximar dos pés gelosos de Krishna e arrependidos em avidez, né, espiritual, em desejo sincero de realizar Deus. Nos situamos como um rei da nossa cidade. Vamos nos empoderar como rei da nossa cidade, do corpo físico e do corpo mental, e vamos canalizar as nossas energias para a busca desse conhecimento, para a prática, né, do processo espiritual de cantar o santo nome de Deus e pedir a Deus dentro do nosso coração que Ele manifeste para nós, para que Ele se revele pessoalmente para nós, para entendermos, né, esse amor em nós que está latente, que ele possa ser expandido e assim alcançarmos o sucesso na forma da vida humana. Ok? Então, entre todas essas coisas que eu falei, porque eu falo somente o necessário, né? É muito legal estudar os significados aqui, e aí vamos receber, né, de presente esse Bhagavatam, por toda essa ocorrência aqui acontecendo a Maharaj Parikshit, que era, né, o filho de Abhimanyu, que era filho de Arjuna. Ok? Então, todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, o Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos, Haribol.